Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Iniciando mais uma semaninha de aula. Dando continuidade ao Apostila Volume 4, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade cultural do continente europeu e também a questão da imigração no continente, e que essa imigração vai trazer algumas consequências para toda a população do continente. Vamos lá. Nossa aulinha hoje, ela vai da página 29 até a página 41. É, um dos primeiros temas que nós temos ali é a diversidade cultural do continente. Nós vamos ver que no continente europeu, nós vamos ter algumas diversidades que vão ajudar a entender a formação desse continente, dessa população. E nós vamos ver que, assim como em outros continentes, nós vamos ter alguns grupos minoritários que eles querem mostrar presente, se mostrar presente para o continente e também para o mundo, e eles vão buscar as suas tradições e as suas culturas, vão preservar a sua cultura. Bem que nesse momento que nós estamos vivendo, a manutenção das culturas, elas estão cada vez mais difíceis, principalmente essas populações minoritárias que, com o crescimento, com a difusão de outras culturas, algumas começam a se perder no, no continente. Aí nós vamos ter algumas culturas, elas vão se fundirem e outras elas vão se separar. E quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de uma série de elementos: dança, música, nós estamos falando de comida, nós estamos falando de uma série de elementos que vão caracterizar um grupo. E alguns grupos estão começando a saírem desse contexto. Outra coisa importante, nós vamos ver que a diversidade cultural da Europa ela é muito rica, e isso ajudou no desenvolvimento de uma série de países. E nós temos alguns aqui, nós vamos trabalhar hoje, que em algum momento nós trabalhamos, ou vocês já ouviram falar, que são os bascos, os catalães, os ciganos, os magiares, os lapões e os latinos. Cada um desses teve a sua importância, ou cada um desses ainda tem a sua importância para o grupo. Então, isso que é importante, nós deixar bem claro que, de repente, em algum momento, esse grupo ele foi importante em um período, mas esses grupos eles não foram esquecidos, eles ainda continuam no continente. O primeiro que nós vamos trabalhar vai ser os latinos. Os latinos nós encontramos eles praticamente aonde? Região mediterrânea. Esses povos latinos, eles têm uma origem comum da língua, que é o latim, e é o fruto de algumas miscigenações entre si, desde o período medieval até os dias de hoje, passando pelos árabes e outros povos desses grupos. Os latinos eles têm uma forte ligação com a Espanha, Portugal e França, que são países que foram metrópole e serviram para a exploração de uma série de países, principalmente países americanos e países africanos. Nós vamos ver que a língua latina ela teve uma grande dispersão desde a Europa
até o continente europeu, até o continente americano e o continente africano. E nesse deslocamento, podemos dizer assim, ele teve a sua importância, principalmente em alguns períodos das grandes navegações, que ajudaram a difundir essas línguas para outros continentes. E também não podemos esquecer que, junto com essas culturas, junto com a língua, também vem a cultura. E faz com que muitos países, até os dias de hoje, tenham forte ligação com a metrópole, fazendo com que essas culturas elas permaneçam no país por historicamente. Ah, professor, mas o interessante seria o país ter a sua identidade própria. Concordo com vocês. Só que o processo da evolução do ser humano fez com que alguns países se tornassem mais fortes do que outros e alguns países colonizassem outros. E nesse processo de colonização, a língua, a cultura nativa, ela é deixada de lado e é colocado principalmente dos países dominantes. E isso fez com que em muitas culturas elas fossem deixadas de lado. E aqui nós temos um exemplo de uma dança flamenca em Sevilha, na Espanha, onde mostra a cultura local. E lembrando que esses povos minoritários, eles não estão muitas vezes localizados em somente um país ou somente em uma região. Às vezes pode pegar duas, três regiões, às vezes pode pegar um, dois, três países, e isso que vai difundir a sua identidade. Aí aqui nós temos os germânicos. Os germânicos estão na Europa Ocidental ou na Europa Setentrional. Os germânicos têm uma característica comum entre eles, e são os olhos e as peles claras e os cabelos loiros. Quando nós falamos de germânico, nós estamos falando de Alemanha, Áustria, Reino Unido, Países Baixos e Irlanda. E principalmente os países nórdicos, ou os países escandinavos, têm essas características em comum. Por quê? Primeiro, localização. Segundo, como que foi colonizado ali, como que foi desenvolvida aquela região, o povo daquela região, e isso faz com que eles não tivessem contato com outros povos, eles não tivessem a miscigenação. Isso faz com que aqueles traços característicos que eles tiveram, eles permanecem até hoje. Aí vocês vão se lembrar da aula passada, que eu estava falando sobre alguns povos que eles não gostam de se misturar para não perder a sua identidade. Os germânicos, principalmente os das partes nórdicas, eles não gostam de se misturar, porque eles querem manter as suas tradições. E isso faz com que eles tenham uma característica em comum, diferente do Brasil. Outra característica que nós temos ali também, algumas culturas ligadas às britânicas e às germânicas, ligadas ao inglês e também à Alemanha. A Alemanha é um dos principais países ali daquela região, onde difundiu-se muito a sua cultura. E também falamos falar dos países escandinavos e com toda a sua história, e a gente não pode esquecer de falar sobre os vikings. Os vikings, eles têm um papel daquela região é, importante, principalmente no processo de desenvolvimento, que fez com que muitos fossem... muitos povos tinham medo deles, porque eles eram extremamente violentos, eles conheciam muito bem aquela região, principalmente o mar,
e que era muito difícil algum grupo querer confrontar os vikings. Por isso que nós temos uma série de relatos, de estudos sobre os vikings, e que eles mostram que eles foram extremamente importantes para o processo de desenvolvimento dessa região. E também nós não podemos esquecer de lembrar de algumas festividades que essa população tem, ou que essa região tem, que que foi de muito importante, ou se, que é de muita importância, que vai passar pela música, vai passar pela alimentação, vai passar pela roupa, e que alguns traços em comuns eles vão terem e eles vão conseguir se identificar. E sem contar com a língua, principalmente o alemão, o flamengo, o holandês, o francês. Então, quando nós falamos dessa região germânica, nós estamos falando de alguns traços característicos que vão ajudar a entender as principais características que eles têm, diferente dos latinos. Os latinos nós já temos outras características. Já de germânica, nós vamos ter outras. Assim também, como nós vamos ter outras características da Bélgica. A Bélgica é um país onde a divisão etimologística é muito complicada. Por quê? Aqui nós vamos ter 4 grupos linguísticos. E esses 4 grupos linguísticos, cada um vai ter a sua característica. Nós vamos ter parte do país que fala alemão devido à sua proximidade com a Alemanha. Nós vamos ter alguns grupos falando o Flamengo e o Valão devido à sua proximidade com a Luxemburgo. Nós vamos ter alguns grupos ali dentro do país falando Flamengo devido à sua proximidade com a Holanda. Então, esse é um país onde o retrato da língua é muito diferente de tudo que nós já vimos. Ah, professor, mas na, na Espanha se fala fala o espanhol, se fala o catalão, mas não temos um grupo tão grande. Temos só numa região ali de Barcelona, que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas É, agora, a Bélgica não, a Bélgica já é um leque maior. Pode falar, Gabriel. olá, professor, bom dia. Olá, bom dia. A Vitória ela pediu ajuda pro senhor porque ela não está conseguindo entrar na aula. Teria como o senhor enviar um link lá para o grupo? Tem, já vou mandar para ela. Ah, tá. Então, tá, não te preocupe, eu mando lá para ela. Então, nós entendemos que que é um grupo, é um país que ele é diferente. E esse país diferente, ele tem algumas características também muito diferentes. E quando nós falamos de desenvolvimento cultural, nós vamos ver que alguns países vão ter um desenvolvimento cultural maior e outros menores. Ah, professor, mas isso não pode fazer com que se perca a identidade? Pode. Podemos perder a identidade. Porém, o interessante é não perder toda a identidade. O interessante. O interessante é manter a identidade de todos.
Mandei. Já mandei lá pro. Já vou aproveitar e já vou mandar para os dois grupos, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, professor. Valeu. Nada, nada. Desculpa, porque agora que eu estava olhando ali. Então, Então, como nós. eu vi, mas eu achei que isso fosse antes de começar a aula e eu não fui para Não, o horário. não, não. Ah, agora que tá vindo. Deu. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Vamos lá, continuando. Então, nós temos algumas características desses grupos. E é importante na formação do povo, na formação como sociedade. E às vezes é isso que vai garantir com que um povo tenha uma relação em comum. E aqui nós vamos ter os eslavos. Os eslavos estão localizados no leste europeu. É, tem algumas matrizes etnocultural, como a russa, a polonesa, a sérvia, a ucraniana. Nós também vamos ter o alfabeto cirílico. Que alfabeto cirílico é esse? É aquele alfabeto do russo, que parece que as letrinhas estão de trás para frente, mas aquele é o alfabeto cirílico. E, e vão ter algumas relações muito em comum, como até mesmo a manutenção da cultura. Porque nos dias de hoje, como a abertura do leste europeu, principalmente para alguns países que agora começa a mudar-se o rumo do seu desenvolvimento, principalmente a sua forma de governo, é, essa abertura vai trazer para eles, às vezes, um certo desconforto. Por quê? Porque enquanto a União Soviética estava com eles, era uma coisa. E quando a ex-União Soviética não existe mais, eles têm que começar a se moldar, de andar de uma forma sozinha, eles começam a ter sérios problemas. E manter essas tradições e manter essas culturas, muitas vezes é extremamente difícil para eles, por quê? Porque eles não conseguem. Eles ainda estão muito ligados à União Soviética. Então, por isso que os eslavos, eles têm uma ligação muito grande com a Rússia, com os países russos, e mesmo assim, eles buscam uma forma de se desenvolver. Ah, mas é fácil? Não, não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa tão simples se desligar de uma hora para outra desses países ou dessas culturas. Mas eles buscam entre eles uma forma de manter as suas tradições, mesmo nos dias atuais, com o processo de globalização. E alguns países também estão passando por uma mudança de desenvolvimento, que antigamente estava muito ligada ao lado socialista, agora já está mais ligado ao lado capitalista. Aí aqui nós temos os Países Bascos. Os Países Bascos, ou País Basco, ele está localizado no norte da Espanha e no sudoeste da França. Aqui no mapinha que nós podemos estar vendo ele. Outra característica, eles possuem algumas línguas, alguma língua local ali, e faz com que eles tenham uma identidade. Eles têm um movimento de separação, de independência, de separação histórica, desde o seu processo de fundação, podemos dizer assim. Eles têm um processo de querer se tornar independente. Pessoal, isso é muito comum em algumas regiões da Europa. Em algumas regiões da Europa, países, ou algumas regiões, elas não se identificam com o país. Eles têm culturas, eles têm tradições próprias. Eles não estão de acordo
com as tradições dos países, e principalmente da capital. Então, eles buscam, no processo de desenvolvimento, se tornar independente. Aí, é muito comum alguns países começarem a fazer alguns conflitos para tentar forçar a independência. E aqui, na região basca, nós vamos ter algumas características, nós vamos ter um grupo, que é o ETA, que ele podemos dizer, era um grupo guerrilheiro, que ele, separatista, que queria a separação da Espanha e da França, que quis se tornar independente, onde se passa seu tempo, ele, em alguns momentos, ele se torna muito violento, mas ele não consegue a independência, e em 2017 ele não existe mais. A tensão que existia na área não existe mais porque o grupo ele começou a ficar muito fraco e ele não existe mais. E nós temos algumas culturas nessa região que atravessa a cultura e chega no esporte, que nós podemos falar sobre o Atlético de Bilbao, que é nessa região, na região basca da Espanha, onde culturalmente o time não aceitava jogadores de outras regiões da Espanha e nem mesmo de outros países. Ou seja, o time praticamente era formado por pessoas ali daquela região basca. Então, isso trazia mais uma identidade para essa população, trazia mais uma identidade para esse público, para esse povo. Mas o que é que aconteceu? A partir de 2017, 2016, começa em 2015, começa a partir de 2017, 2018, 2017, quando o grupo separatista, o ETA, não existe mais, o clube ele abre as portas para o público, para jogadores de outras regiões, não somente da região basca. Aí vai vir jogadores, ainda de um modo muito tímido, da Espanha, da França, da Alemanha, para ajudar o time, porque aí eles querem tirar essa ideia de separatista, eles querem tirar essa ideia de revolucionário, e eles querem montar um time, por exemplo, de moldes tradicionais, e podemos dizer de moldes globalizados, sem ter a necessidade desse jogador ser daquela região. Porque isso ainda traz alguns conflitos, isso ainda traz principalmente dos mais antigos, traz alguns conflitos étnicos, principalmente em relação a Madrid e Barcelona. Principalmente em Barcelona. Porque em Barcelona nós temos uma cultura muito diversificada, mais diversificada do que a capital Madrid, que quando vão para lá, eles são muito hostilizados pelo público. E aqui nós temos uma imagem de San Sebastián, da região basca, onde mesmo com toda a prosperidade econômica, ela continua, mesmo com todos os problemas que tiveram, a prosperidade, o crescimento daquela região ainda é muito grande. Aí aqui nós temos os catalães. Aí sobre os catalães, o que nós podemos dizer? É a região ali de Barcelona, ela, assim como a região basca, ela quer independência, porém, aqui está mais organizado o processo de independência. Podemos colocar também, além da independência política, ela quer uma independência econômico-social, preserva-se a língua e o idioma catalão, e a bandeira, que nós já temos uma bandeira,
coisas que nós não temos lá na região basca. Quando nós falamos de Catalunha, nós estamos falando de uma região que até hoje ela nunca foi bem vista pela capital Madrid. E, então, culturas, língua e hábitos diferentes faz com que muitos catalães não se sintam espanhol. Eles querem formar um país. Por quê? Porque eles alegam que a Espanha não dá o devido valor, não dá o devido reconhecimento que essa região tem perante ao país. E quando a gente fala de reconhecimento, nós estamos falando de importância como um todo. E isso, mais uma vez, atravessa a cultura e chega no esporte, onde o maior clássico da Espanha, Barcelona e Real Madrid, é muito comum, principalmente no campo do Barcelona, vermos muitas bandeiras da Catalunha. Na cidade de Barcelona se vê muita bandeira da Catalunha, mostrando de como eles tão incorporados essa cultura catalã, diferente de outras regiões da Espanha, diferente de outras regiões do mundo. Então aqui nós temos uma divisão, podemos dizer assim, muito grande. E a partir dos anos 2000, esse processo de independência começou a ganhar força, porque apareceram pessoas, ou teve mais pessoas querendo a independência. E aí a população foi para a rua querendo independência, aí o governo central não aceita esse processo de independência, porque sabe que essa região de Barcelona é uma região importante para o desenvolvimento do país como um todo, principalmente a economia daquela região. A região de Barcelona é uma região turística importante para todo o desenvolvimento do país. Aí depois nós vamos ter os magiares. Os magiares é também mais um povo lá do leste europeu, vive na região do Cáucaso, lá na Europa, conquistaram vários territórios, alguns territórios importantes, como a Geórgia, Azerbaijão e a Armênia, e podemos colocar, corresponde a 10 milhões de pessoas, 97% da população da Hungria são magiares, então a população majoritariamente são desse grupo étnico. A Romênia e a Sérvia também têm ligações com esse grupo, mas olha que interessante, mesmo com todos esses pilares ali, o grupo linguístico ele inclui alguns idiomas populares. Lá na Finlândia, Hungria e na Sibéria Oriental. E também passa pela Rússia. Então é um grupo que ele cresceu de uma tal forma que ele tem alguns grupos linguísticos, alguns idiomas, em outros países. Então ele se espalhou por esses países e levaram para ele a sua cultura. Em vez de ficar restrita somente a uma região, não, ele se espalhou. Então é um grupo também que merece bastante respeito. E um grupo bastante grande. Os magiares. E nós temos os ciganos. Pessoal, os ciganos, a origem dele é incerta, não se sabe muito bem a origem dele, espalhado por diversos países, inclusive no Brasil, aí passa a fronteira europeia e chega na América. Estão na Europa desde o século XIX, desde o século XIV, eles estão na Europa. Podemos dizer que a Índia
Relatos dizem que é o berço dessa cultura, principalmente devido à sua linguagem dos ciganos. E atualmente a população ela é estimada entre 2 e 5 milhões de pessoas. Outra característica é o nomadismo. O cigano ainda é nômade. Em algumas partes da Europa, da América, o cigano ainda é nômade. Ele não é fixado, ele não se fixou em um território. Ele ainda continua mudando-se muito de lugar. E a sua cultura é percebida em todos os continentes. Por que eu falo isso? Porque é muito comum nós identificarmos o cigano. A sua forma de falar, sua forma de se vestir, a sua forma de viver em comunidade é muito diferente do que nós conhecemos de outros povos. Então, por isso que o cigano, ele não tem um território e ele é muito nômade. Vive muito de um lugar para o outro. Então, é fácil de identificar esse grupo. E aqui nós temos o último grupo que nós vamos trabalhar hoje, são os Lapões ou Sami. O que é que são esses grupos? Podemos dizer que é o último povo indígena do continente. Sua cultura é diferente dos países nórdicos, dos países lá da parte fria da Europa. Estima-se que possuem cerca de 100 mil pessoas desses povos, distribuídas nos países nórdicos, que são a Finlândia, a Noruega, a Suécia e até mesmo uma parte da Rússia. Território tradicional deles é a Lapônia, onde o frio é constante o ano inteiro. Porém, com as mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta, esse grupo ele está sofrendo muito porque sua fonte econômica e suas tradições estão em risco, principalmente devido ao degelo. Então, algumas tradições desse grupo, eles estão começando a perder devido às mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta. Então, quando nós falamos de Lapões ou de Sami, nós estamos falando de uma população que ainda vive restrita a uma região do planeta extremamente fria, onde a adaptação é difícil, a alimentação é extremamente difícil, a domesticação de animais, não são todos os animais que conseguem se adaptar àquele frio, então a cultura desses povos estão começando a se perder. E isso que é preocupante. Por quê? Porque a partir do momento que está havendo a mudança climática e essa população começa a ter dificuldade de sobrevivência, isso quer dizer que a cultura também pode estar em risco como um todo. E aqui nós temos uma paisagem da Lapônia em 1996, em 1996 ela foi tombada o patrimônio da humanidade pela Unesco, e a imagem aqui é de 2017, onde um local extremamente difícil e de adaptação para a sobrevivência. E aqui nós temos falar um pouquinho sobre a União Europeia, a questão migratória, e nós já vimos lá desde o primeiro Apostila volume 1, primeiro bimestre, a questão migratória do continente europeu. O continente europeu ele ganhou muita visibilidade por ter um alto índice de desenvolvimento. Isso chama a atenção principalmente de populações que passam por alguns períodos de crise ou desastres naturais e buscam a Europa para ter melhores condições de vida.
principalmente no período pós-guerra, ou pós-Guerra Fria, principalmente a partir da década de 90, onde muitos países começaram, muitas populações começaram a querer entrar na Europa para ter melhores condições. Aí depois nós vamos ter o boas-vindas no pós-guerra, onde o mundo começou a notar que a Europa era um continente em expansão, principalmente período depois de 45, que onde houve o Plano Marshall, onde teve um plano para reconstruir toda a Europa, desde a parte de infraestrutura até a agricultura, para tentar alavancar a economia dos países que sofreram direta ou indiretamente com, com a Segunda Guerra Mundial, financiado pelos Estados Unidos, grande parte. Isso fez com que os Estados Unidos ele conseguia monitorar como que estava o crescimento desses países, ele conseguia saber se poderia esse país um dia ser concorrente no mercado internacional com ele. Houve uma série de protestos. A partir da década de 90 também começa a aparecer os primeiros termos sobre xenofobia, que é o preconceito sobre com o estrangeiro, principalmente quando a economia vai mal, coloca-se muito a culpa no imigrante, no estrangeiro que está roubando o emprego da população nacional. E lembrando que quando a economia está bem, nada disso é visto. Pode colocar qualquer pessoa de qualquer país para trabalhar para mim, que não tem problema algum de pagar. Mas quando a economia começa a ser abalada, daí a culpa é do imigrante, a culpa é do imigrante, a culpa sempre é do outro. Aí aqui nós temos um mapa para mostrar da onde que vêm os imigrantes, principalmente algumas vias que já são tradicionais, já são marcadas já por alguns governos para intimidar a entrada desses refugiados, principalmente na Europa, principalmente leste europeu, países africanos, países do Oriente Médio, que já são muito visados na entrada na Europa. Isso traz toda uma consequência para todos, não somente para os que vão entrar, mas os moradores dos países. Nós já trabalhamos isso. E aqui nós temos as migrações intracontinentais. Que tipo de migrações são essas? São fluxos de migração intracontinente. Exemplo, saindo da América, vamos para a Europa. Saindo do continente africano, grupos que vão para a Europa. Então, essas migrações, elas começaram a ganhar destaque, principalmente pós-Guerra Fria, principalmente a partir da década de 90, e buscam no continente europeu uma melhor qualidade de vida. A economia dos países europeus são estáveis e avanços tecnológicos e industriais. Isso faz com que a União Europeia ela seja muito visada por esses grupos. E lembrando também que muitos saem de alguns países por desastres naturais ou por guerras civis, ou até mesmo podemos dizer pelo a vontade de querer crescer, vontade de querer vencer na vida em busca de uma nova oportunidade, que muitas vezes no país não temos. E aqui nós temos alguns dados para mostrar para vocês. O grupo dos imigrantes que saíram, que chegam em alguns países, onde demonstram que esse movimento ele não terminou, ele continua até os dias de hoje.
E aqui, para nós fechar, a vida do imigrante na Europa, ela é extremamente difícil, ela é extremamente complicada, ela é algumas vezes extremamente humilhante. E essa humilhação, ela passa por uma série de fatores que desde a língua até a alimentação. E que muitos países têm embarcação monitorando ali o seu litoral, e assim que percebe algum navio, algum barco com imigrante ou com refugiado, esse barco ele é retirado, ele é escoltado até um porto seguro, depois é pego toda a população e retorna para o país de origem. Então, isso, a vida do imigrante é muito difícil no continente europeu, e por mais que ele tenha vontade de chegar no novo continente, conseguir uma oportunidade, muitas vezes são muito hostilizados assim que chegam no país.